400 milhões de anos-luz de nós, existe uma região do espaço que parece desafiar toda a intuição. Um abismo cósmico tão imenso que, desde o seu centro, a noite não seria um amontoamento de luzes, mas um silêncio quase absoluto. É popularmente conhecido como o vazio de Bootes. Os astrônomos chamam-no de o Grande Nada. E os seus números arrepiam a razão. Cerca de 330 milhões de anos-luz de escuridão que se estendem em todas as direções. Uma extensão que transforma em diminutas partículas de poeira as habituais escalas cósmicas. Num universo onde as galáxias formam redes, filamentos e alianças gravitacionais, este vazio é uma ilha de solidão. Segundo as expectativas estatísticas, no seu volume deveriam habitar cerca de 2.000 galáxias. Em vez disso, apenas foram contadas umas 60 mundos solitários, flutuando numa imensidão onde, por direito, deveriam brilhar milhares. É uma anomalia que faz tremer os mapas e obriga os cosmólogos a esfregarem os olhos. Como pode a estatística falhar dessa maneira? Que processo pôde varrer ou impedir a formação de galáxias num espaço tão vasto? Imagina por um momento que a nossa Via Láctea se encontrasse no coração desse nada. As luzes familiares de outras galáxias, esses sinais que nos ajudaram a traçar a história do cosmos, chegariam muito mais tarde. Descobrimos muitos dos nossos vizinhos porque vivemos onde a matéria se agrupa. Se estivéssemos no vazio de Bootes, os nossos mapas do céu teriam permanecido incompletos até décadas depois. Alguns objetos seriam descobertos 40 anos mais tarde. Outras histórias do universo teriam ficado por contar. Essa simples ideia transforma a distância numa lição sobre a perspectiva. A localização importa, e o vazio demonstra-o com crueldade silenciosa. Hoje, aproximamo-nos desse território proibido. Não o faremos numa nave, nem com a promessa de tocar em algo tangível. Faloemos com imagens, desvios para o vermelho, estatísticas e uma curiosidade simples e persistente. Vamos percorrer peças de dados que parecem contraditórias, a ouvir o que nos sussurram as simulações por computador e a colocar, sem medo de parecer infantis, perguntas enormes. É este buraco a consequência de flutuações primordiais? Uma simples casualidade estatística? Ou a pista de uma física que ainda não entendemos? Se te intriga o desconhecido tanto como a nós, clica em Gosto e acompanha-nos nesta viagem pelo deserto cósmico. Prepara-te para descobrir não só o que há dentro do vazio de Bootes, mas por que a sua existência nos obriga a repensar o que damos por garantido sobre a arquitetura do universo. Mergulhamos no vazio. Rede cósmica. Quando olhamos para o céu noturno da Terra, o que vemos é uma tapeçaria escura, salpicada de pontos de luz. Durante muito tempo, essa visão nos levou a pensar que as estrelas estavam dispersas de forma mais ou menos uniforme pelo espaço, como se alguém tivesse lançado um punhado de areia brilhante sobre um fundo negro. No entanto, à medida que a astronomia avançou e os telescópios foram capazes de ver mais longe e com maior detalhe, descobrimos algo surpreendente. O universo não está organizado ao acaso. Na realidade, parece-se mais com uma rede gigantesca, uma espécie de teia cósmica, na qual a matéria se concentra em filamentos, nós e cúmulos, deixando enormes espaços vazios entre eles. Esta rede cósmica é a estrutura em grande escala do universo. Imagine um emaranhado tridimensional, formado por fibras luminosas. Cada filamento dessa rede contém galáxias, cúmulos de galáxias e gás, unidos pela gravidade e pela presença invisível da matéria escura. Nos pontos onde se cruzam vários filamentos, a matéria se acumula formando os grandes cúmulos galácticos.
autênticas cidades de centenas ou milhares de galáxias. Entre esses filamentos, no entanto, aparecem buracos, regiões gigantescas, onde quase não há nada. São os chamados vazios cósmicos. A palavra vazio pode levar à confusão. Quando escutamos vazio, pensamos no nada absoluto, num espaço onde não existe nenhuma partícula. Mas em cosmologia, um vazio não significa que esteja completamente desprovido de matéria. Mais bem indica que a densidade de matéria ali é muito baixa comparada com a média do universo. Por outras palavras, não é que não haja nada, mas que há muitíssimo menos do que esperaríamos. Em lugar de milhares de galáxias, pode haver apenas umas quantas dispersas, flutuando isoladas num oceano de espaço. Para fazermos uma ideia, podemos pensar numa cidade vista de um avião. Ao olhar para baixo, vemos zonas onde os edifícios estão muito juntos, como no centro urbano. Esses seriam os cúmulos galácticos. Depois, há estradas que conectam bairros e zonas povoadas. Esses seriam os filamentos da rede cósmica. Mas também há áreas com campos, montanhas ou desertos, onde apenas há construções. Essa seria a analogia de um vazio cósmico. Não significa que não haja absolutamente nada, mas sim que a densidade de estruturas é mínima em comparação com outras regiões. Os vazios não são pequenos. De facto, são algumas das estruturas maiores que podemos observar no universo. Costumam estender-se dezenas ou inclusive centenas de milhões de anos-luz de um extremo ao outro. Para pô-lo em perspectiva, a nossa própria galáxia, a Via Láctea, mede uns 100.000 anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que um vazio típico pode ser 1000 vezes maior que a nossa galáxia. Estamos a falar de espaços tão vastos que resultam quase impossíveis de imaginar em termos humanos. A existência desses vazios é a consequência natural de como o universo evoluiu após o Big Bang. Nos primeiros instantes, pequenas flutuações na densidade de matéria se expandiram e cresceram devido à gravidade. As regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria e se converteram em filamentos e cúmulos, enquanto as regiões menos densas foram ficando ainda mais vazias. É um processo que se retroalimentou com o tempo. Os lugares ricos em matéria se tornaram mais ricos e os pobres mais pobres. O resultado é a estrutura que observamos hoje, uma teia cósmica com nodos brilhantes e vazios escuros. Agora bem, surge uma pergunta inevitável. Se falamos de regiões com tão pouca matéria, como sabemos que existem? Como podemos detectar algo cuja característica principal é precisamente a ausência? A chave está no mapeamento de galáxias. Os astrônomos realizam grandes pesquisas, catalogando as posições de milhões de galáxias no céu. Quando estas posições se representam em 3 dimensões, aparece um padrão inconfundível. Fios e cúmulos interconectados, e entre eles, bolhas escuras onde quase não se detectam galáxias. É como olhar uma esponja. As fibras são os filamentos cósmicos e os buracos são os vazios. Mas, inclusive, quando encontramos algumas galáxias dentro destes vazios, costumam ser diferentes das que habitam em regiões mais povoadas. A menudo são galáxias menores, mais tênues, e evoluem de maneira distinta, devido à falta de interações frequentes com outras galáxias. Nos cúmulos, as galáxias estão em constante interação, chocando e fusionando-se, enquanto que nos vazios vivem isoladas, como faróis solitários em um mar de escuridão. A existência de vazios cósmicos é crucial para entender como funciona o universo. Não são meras curiosidades, senão peças fundamentais do quebra-cabeça cósmico. Seu tamanho, forma e distribuição nos dão pistas sobre a natureza da matéria escura, sobre a expansão do universo e, inclusive,
sobre a misteriosa energia escura. Analisar onde estão os vazios e como evoluem com o tempo nos ajuda a comprovar se nossas teorias cosmológicas coincidem com a realidade. Se os modelos predizem vazios de um tamanho distinto ao que vemos, então há algo em nossas equações que necessita revisar-se. Ao mesmo tempo, os vazios representam um reto para a imaginação. Pensar neles é enfrentar-se ao conceito de ausência em escalas inimagináveis. E, sem embargo, essa ausência é tão reveladora como a presença de galáxias brilhantes. Porque na ciência, às vezes o que não está é tão importante como o que está. É como se o universo, ao deixar buracos, nos desse chaves sobre sua estrutura e suas origens. Explorando o vazio cósmico. Assim, quando falamos de um vazio cósmico, não falamos do nada absoluto, mas de regiões que, em comparação com a média, são surpreendentemente pobres em matéria. São silêncios dentro da sinfonia do cosmos, ocos que fazem com que os acordes de galáxias e cúmulos ressoem com mais força e nos deixam com uma pergunta intrigante. Se o espaço está vazio nessas regiões, como podemos explorá-lo e estudá-lo? Essa é a pista que nos levará ao nosso próximo destino. Os métodos que os astrônomos utilizam para observar o invisível. Na década de 1970 e início dos anos 1980, a cosmologia vivia uma autêntica revolução. Pela primeira vez, os astrônomos contavam com os recursos técnicos e a potência de computação necessários para empreender um projeto ambicioso: cartografar o universo em 3 dimensões. Até então, os catálogos astronômicos se haviam centrado em registrar posições no céu, ou seja, mapas bidimensionais que mostravam onde apareciam as galáxias quando as observávamos da Terra. Eram úteis, mas incompletos, porque não diziam nada sobre a distância desses objetos. Para entender realmente como está distribuída a matéria, era preciso dar o salto para o espaço tridimensional. Esse salto se conseguiu graças a um conceito-chave: o desvio para o vermelho. Cada galáxia se afasta de nós a uma velocidade proporcional à sua distância, devido à expansão do universo. Ao medir a luz de uma galáxia, os astrônomos podem determinar o quanto se esticou seu espectro para o vermelho, e com isso, calcular sua distância. Esta técnica permitiu construir não só um plano do céu, mas um autêntico mapa tridimensional do cosmos. Foi uma mudança de paradigma. Já não se tratava de simples manchas luminosas, mas de pontos situados em um espaço tridimensional, como se de repente passássemos de ver as sombras em uma parede a ter um modelo completo em nossas mãos. Neste contexto, um grupo de pesquisadores americanos empreendeu no princípio dos anos 1980 uma das pesquisas mais influentes da história, a CFA Redshift Survey, organizada pelo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. A equipe incluía astrônomos como Margaret Geller e John Huchra, pioneiros no uso de grandes volumes de dados para estudar a estrutura do universo. O objetivo era claro: medir o desvio para o vermelho de milhares de galáxias para traçar um mapa tridimensional o mais amplo e detalhado possível. O que encontraram surpreendeu inclusive os mais veteranos. À medida que os dados se iam acumulando, os mapas começaram a mostrar padrões inesperados. As galáxias não estavam distribuídas uniformemente, mas agrupadas em filamentos e muros que se estendiam por milhões de anos-luz. E entre esses muros começaram a aparecer enormes ocos escuros, regiões nas quais apenas se detectavam galáxias. Entre todos esses ocos, um chamou poderosamente a atenção: um espaço descomunal, situado na direção da constelação de Boötes. A descoberta ocorreu em 1981,
quando os astrônomos Robert Kirshner, Augustus Oemler, Paul Schechter e Stephen Schechtman analisaram um conjunto de dados da pesquisa. Ao projetar as posições tridimensionais das galáxias, descobriram o que parecia um vazio gigantesco, um buraco tão grande que se destacava de imediato nos mapas. Em vez da típica malha de filamentos e cúmulos, ali havia um silêncio cósmico, uma mancha vazia que parecia não corresponder às expectativas. O impacto foi imediato. Até então, conheciam-se vazios cósmicos, mas nenhum de tal magnitude. Este novo vazio tinha um diâmetro aproximado de 330 milhões de anos-luz, tornando-se um dos maiores jamais observados. Para se ter uma ideia de sua escala, se a Via Láctea fosse colocada em seu centro, a borda do vazio ficaria a uma distância tão imensa que nos teria impedido de descobrir outras galáxias próximas durante décadas adicionais. Ou seja, nossa visão do universo teria estado atrasada no tempo simplesmente por estar em um lugar tão isolado. Os primeiros mapas que mostraram o vazio de Botes pareciam quase uma brincadeira. Era como observar uma planta urbana em que, de repente, aparecesse uma enorme mancha em branco, um buraco do tamanho de vários países. Para os investigadores, não foi um erro de instrumentos nem de cálculos. A ausência de galáxias estava ali, bem documentada. O universo não era só uma rede, também tinha buracos de proporções descomunais. A descoberta gerou tanto entusiasmo quanto desconcierto. Por um lado, confirmava que os vazios eram um elemento fundamental da arquitetura cósmica. Por outro, abria perguntas inquietantes. Como se havia formado uma região tão enorme e tão vazia? Encaixava nas teorias da época sobre a formação de estruturas? Ou era um sinal de que algo em nossos modelos devia ser revisado? A comunidade científica se dedicou a confirmar e estudar esta raridade. Novas pesquisas de galáxias ampliaram a informação, verificando que o vazio de Botes não era uma ilusão estatística, nem um erro de amostragem. Estava ali, enorme e inconfundível. Inclusive, se localizaram algumas galáxias dispersas em seu interior, umas 60 no total. Mas o contraste com o que se esperava seguia sendo esmagador. A pergunta já não era se existia, mas o que significava para nossa compreensão do cosmos. É importante recordar que naquela época os computadores e as simulações numéricas estavam em suas primeiras etapas de aplicação à cosmologia. Ver nos mapas um vazio tão grande equivalia a receber um golpe inesperado de realidade. Os modelos teriam que explicar não só a existência de cúmulos e filamentos, mas também estas bolhas imensas de quase nada. E se não podiam fazê-lo, talvez havia algo profundo que não entendíamos sobre a matéria escura, a expansão ou, inclusive, as condições iniciais do universo após o Big Bang. O vazio de Botes passou assim de ser uma anomalia nos dados a converter-se numa referência obrigatória na cosmologia moderna. Foi uma das descobertas que pôs em destaque a importância das sondagens de galáxias e de pensar o universo como uma estrutura hierárquica e complexa, não como uma dispersão aleatória de ilhas luminosas. E, sobretudo, ajudou a cimentar a ideia de que as grandes ausências podem ser tão reveladoras como as presenças. Hoje, 4 décadas depois, o vazio de Botes continua a ocupar um lugar especial na história da astronomia. É um recordatório de que, inclusive nos buracos, inclusive nas manchas escuras dos nossos mapas, se escondem chaves sobre o funcionamento profundo do universo. Mas a primeira surpresa foi só o começo. Antes de entrar na escala do vazio de Botes, uma breve pausa. Recorda que tens à tua disposição narrações que podes descarregar e desfrutar sem interrupções, perfeitas para acompanhar uma viagem,
um descanso ou uma noite tranquila. Encontrá-las-ás na descrição do vídeo. Dito isto, voltemos ao tema e enfrentemo-nos a uma magnitude que desafia a nossa intuição. Falar de tamanhos no universo nunca é fácil. O nosso cérebro está acostumado a manejar distâncias como as de uma cidade, um país, ou, no melhor dos casos, o tamanho de um planeta. Inclusive, quando dizemos que a Via Láctea mede 100.000 anos-luz de diâmetro, o número é tão descomunal que apenas podemos processá-lo. Agora, imagina algo que não mede 100.000, nem 1.000.000, senão 330 milhões de anos-luz, de uma extremidade à outra. Esse é o tamanho do vazio de Bootes. Ponhamos em perspectiva. Se a Via Láctea fosse uma bola de gude de 1 centímetro de diâmetro, o vazio de Bootes seria uma esfera de mais de 3 quilômetros de largura. Ou seja, enquanto a nossa galáxia cabe na palma da mão, este vazio seria do tamanho de toda uma cidade estendida. Outra comparação útil: a distância entre a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha mais próxima, é de uns 2.500.000 anos-luz. Esse trajeto já nos parece imenso. Se pudéssemos viajar à velocidade da luz, demoraríamos 2,5 milhões de anos para chegar. Pois bem, o vazio de Bootes é mais de 130 vezes mais largo que essa distância. Também podemos medi-lo em termos de cúmulos galácticos. O cúmulo de Virgo, onde se encontra a nossa Via Láctea, tem um diâmetro aproximado de 10 milhões de anos-luz. Isso já é gigantesco, milhares de galáxias ligadas por gravidade. Mas o vazio de Bootes é mais de 30 vezes maior que todo esse cúmulo. É como comparar uma ilha com um continente inteiro. Se pensarmos em galáxias individuais, o número assombra ainda mais. No volume do vazio de Bootes, deveriam existir pelo menos 2.000 galáxias, de acordo com a densidade média do universo. Na prática, só se detetaram umas 60. Dito de outro modo, é como entrar numa cidade desenhada para milhões de habitantes e encontrar apenas umas quantas casas dispersas no horizonte. A desproporção é tão grande que converte o vazio num verdadeiro deserto cósmico. Visualmente, os astrônomos costumam representá-lo como uma esfera transparente que cresce sobre os mapas da rede cósmica. À medida que essa esfera se expande, vai engolindo cúmulos e filamentos, e damo-nos conta de que o seu tamanho não é uma simples estatística. É um território colossal, que se destaca por cima de qualquer outra estrutura vazia do seu entorno. Agora, traslademos esta escala a um exemplo ainda mais humano. A luz do Sol demora pouco mais de 8 minutos a chegar à Terra. A luz que percorre o diâmetro da Via Láctea demora uns 100.000 anos, e a luz que cruza o vazio de Bootes necessita 330 milhões de anos. Quando essa luz saiu da borda do vazio, na Terra os continentes estavam em pleno processo de separação. Os dinossauros ainda não existiam, e os nossos ancestrais mamíferos eram apenas pequenos animais noturnos. Essa é a escala temporal que estamos a manejar. Uma simples travessia de um lado ao outro do vazio cobre quase toda a história geológica do nosso planeta. O mais surpreendente é que, apesar do seu tamanho, este vazio não se colapsa para dentro, nem se enche pouco a pouco com galáxias do exterior. E aqui entra um aspecto fascinante da física cósmica: a expansão do universo. À medida que o cosmos se expande, as regiões de baixa densidade tendem a esvaziar-se ainda mais. A matéria flui para os filamentos e cúmulos, reforçando a diferença entre as zonas ricas e as zonas pobres em galáxias. O vazio de Bootes, em lugar de se encher com o tempo, converte-se num exemplo extremo deste processo. Um buraco que continua a crescer em raridade à medida que as galáxias próximas se afastam mais e mais.
O facto de que exista um vazio tão grande obriga-nos a refletir sobre a magnitude real das estruturas cósmicas. Costumamos pensar no grande em função de montanhas, oceanos ou inclusive planetas. Mas na escala do universo, um planeta não é mais que uma mota invisível, uma galáxia, apenas um brilho num oceano escuro. O vazio de Bootes está noutra liga. É um espaço cuja vastidão não cabe em analogias simples. Inclusive, compará-lo com milhares de vias lácteas alinhadas resulta insuficiente, porque aqui falamos da ausência, não da presença. Por isso, os astrônomos o descrevem como uma descoberta que desafia a intuição. Não é só o facto de estar vazio, é o tamanho desse vazio que o torna algo extraordinário. Como se o universo tivesse decidido talhar uma bolha gigantesca no meio da sua rede. Uma bolha que, vista em mapas, parece um buraco no tecido cósmico. E surge uma pergunta inevitável, quase natural. Se este vazio é tão enorme, e a gravidade deveria atrair matéria para o seu interior, por que não se encheu com galáxias ao longo de bilhões de anos? A resposta nos leva à física profunda da formação de estruturas, às condições iniciais do cosmos e às leis que ainda tentamos compreender. Essa é a próxima peça do mistério. Quando falamos do vazio de Bootes como um deserto cósmico, não significa que ali reine o nada absoluto. O termo vazio, em cosmologia, descreve regiões com uma densidade de matéria muito menor que a média do universo. Mas ainda assim, mesmo estes enormes buracos albergam alguns objetos interessantes. A pergunta é: o que se esconde dentro desta vastidão escura? O primeiro são as galáxias. Embora o vazio de Bootes devesse conter, de acordo com as estimativas baseadas na densidade média do cosmos, umas 2.000 galáxias. O que se detectou são cerca de 60. E essas poucas que existem tendem a ser distintas às que encontramos em regiões mais povoadas do universo. Muitas delas são menores, menos luminosas e com menor atividade que as galáxias típicas dos cúmulos. Não costumam ser grandes espirais como a Via Láctea, mas sim galáxias anãs irregulares ou elípticas pouco brilhantes. Em alguns casos, parecem estar isoladas, sem vizinhas próximas com as quais interagir, o que muda por completo a dinâmica da sua evolução. É como se fossem náufragos num oceano vazio, desenvolvendo-se à margem das trocas gravitacionais e de matéria que moldam as galáxias em ambientes mais densos. Depois, há o gás intergaláctico. No universo, embora nos pareça contraintuitivo, há gás em quase todas as partes, inclusive em lugares onde não há estrelas. Este gás, composto principalmente por hidrogênio ionizado e traços de hélio, forma uma tênue névoa invisível que se estende entre galáxias. Dentro do vazio de Bootes também existe, mas a densidades tão baixas que sua detecção é extremamente difícil. Para termos uma ideia, se tomarmos um volume do tamanho de um quarto dentro de uma cidade cósmica como um cúmulo de galáxias, poderíamos encontrar milhares de átomos flutuando ali. No vazio, esse mesmo volume poderia conter apenas alguns. Detectar algo tão sutil requer telescópios muito sensíveis, que medem como a luz de objetos distantes atravessa estas nuvens quase inexistentes, deixando rastros em forma de linhas de absorção nos espectros. Mas talvez o mais intrigante seja o papel da matéria escura. Embora não a possamos ver diretamente, sabemos que constitui cerca de 85% da matéria do universo. É a responsável pela formação das estruturas cósmicas em grande escala, atuando como um andaime invisível que guia o gás e, com o tempo, as galáxias. Mesmo num vazio como o de Bootes, a matéria escura não desaparece. Os modelos de simulação sugerem que ainda há filamentos e subestruturas
débbeis de matéria escura percorrendo o interior, embora muito mais dispersas que em regiões ricas em galáxias. Estas zebras poderiam sustentar a pouca matéria visível que ali existe. Em teoria, inclusive poderiam ocultar galáxias inteiras, formadas quase exclusivamente de matéria escura, sem estrelas brilhantes que as denunciem. Seriam sistemas invisíveis, perceptíveis só por sua gravidade. Até hoje, não confirmamos a existência de tais galáxias escuras, mas as simulações deixam aberta a possibilidade. Além da matéria escura e das galáxias visíveis, no vazio de Bootes também encontramos radiação. O universo está impregnado pelo fundo cósmico de micro-ondas, o eco fóssil do Big Bang, que banha todas as regiões, vazias ou não. Dentro de um vazio, esta radiação não desaparece. Segue cruzando o espaço com a mesma uniformidade que no resto do cosmos. Também a radiação proveniente de galáxias e quasares distantes passa através destes espaços. De fato, o vazio de Bootes pode servir como uma espécie de janela limpa para estudar a luz de fundo, ao ter menos interferência de objetos brilhantes. Outro ponto interessante é que os vazios cósmicos não são estáticos. Com o tempo, a matéria tende a migrar para as regiões mais densas devido à gravidade. Isto significa que os vazios podem ficar mais vazios ainda à medida que as galáxias próximas são atraídas para cúmulos vizinhos. O vazio de Bootes, então, não é só um espaço desprovido de matéria, senão um espaço dinâmico, que evolui e se expande em seu vazio enquanto as estruturas circundantes crescem. A pergunta inevitável é: poderia haver dentro do vazio coisas que ainda não sabemos detectar? Se falamos de galáxias invisíveis, o candidato mais fascinante são os sistemas dominados por matéria escura. Os astrônomos detectaram alguns casos de galáxias extremamente difusas, onde a quantidade de estrelas é ínfima comparada com a massa total que exercem gravitacionalmente. Se existem galáxias ainda mais extremas neste sentido, completamente invisíveis aos telescópios, o vazio de Bootes seria um lugar ideal para escondê-las. Um enxame escuro destas entidades passaria despercebido num espaço já de por si desprovido de luz. Em resumo, o vazio de Bootes não está completamente vazio. Contém algumas galáxias solitárias, gás intergaláctico tênue, o omnipresente fundo de radiação cósmica e, sobretudo, a invisível matéria escura que estrutura o universo. E, embora pareça um ermo estéril, é também um laboratório natural para pôr à prova as nossas teorias. Se conseguirmos entender o que há e o que falta dentro de um vazio, poderemos compreender melhor como o cosmos, no seu conjunto, chegou a ser o que vemos hoje. Ora, se este vazio contém tanta matéria escura, tão dispersa e difícil de detectar, o que nos diz isso sobre a origem mesma destas regiões e sobre as forças que lhes deram forma? Essa é a seguinte grande pergunta. Observar um vazio cósmico, como o de Bootes, não é tão simples como apontar um telescópio e esperar para ver um grande nada. O desafio é maior. Como se estuda uma região definida, em grande parte, pela ausência de objetos brilhantes? Os astrônomos desenvolveram várias estratégias engenhosas, combinando observações diretas e indiretas com simulações que permitem dar forma tridimensional ao que parece invisível. A primeira ferramenta-chave são os levantamentos espectroscópicos e fotométricos de galáxias. Em essência, trata-se de projetos em que telescópios recolhem informação de milhões de galáxias ao longo de vastas porções do céu. Um levantamento fotométrico mede a luz em diferentes filtros de cor, o que dá uma ideia aproximada da distância de cada galáxia. Um levantamento espectroscópico vai mais além. Dispersa a luz num espectro
e detecta linhas características que se deslocam para o vermelho quanto mais longe está a galáxia. Este fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho, é uma consequência da expansão do universo. Graças a ele, os astrônomos podem calcular distâncias com notável precisão e colocar cada galáxia num mapa cósmico tridimensional. Quando estes levantamentos se realizaram, na década de 1980 e 1990, os resultados foram impactantes. Ao organizar as galáxias em função das suas posições, não apareciam distribuídas ao acaso, mas formando uma intrincada rede de filamentos, cúmulos e vazios. No caso do vazio de Bootes, foi justamente a falta de pontos, a ausência de galáxias, numa enorme região que revelou a sua existência. Em vez de uma área densa de luz, surgia uma gigantesca mancha escura no mapa. Mas mapear galáxias não é a única forma de estudar os vazios. Existem sinais indiretos que permitem sondar o que ocorre nessas regiões. Uma delas é a lente gravitacional fraca. A teoria da relatividade de Einstein estabelece que a massa deforma o espaço-tempo e curva a luz que passa perto dela. Embora nos vazios a massa seja menor, seu efeito acumulado pode ser detectado. Ao analisar como a luz de galáxias distantes se distorce levemente ao atravessar um vazio, os astrônomos obtêm pistas da distribuição de matéria escura em seu interior. É como ver através de um cristal imperfeito. As irregularidades revelam detalhes invisíveis a olho nu. Outro sinal vem do gás intergaláctico. Embora extremamente difuso, este gás pode delatar-se quando absorve parte da luz de objetos mais distantes, como quasares. Estas absorções se apresentam como uma floresta de linhas nos espectros, conhecido como floresta Lyman-alfa. Cada linha indica gás em uma distância diferente, e ao acumulá-la se pode reconstruir a distribuição do material em regiões inclusive muito vazias. No caso de Bootes, estas técnicas mostram que nem tudo está completamente desprovido de gás, ainda que a densidade seja muito menor que em outras partes do universo. O fundo cósmico de micro-ondas, CMB, também é um aliado inesperado. Esta radiação fóssil do Big Bang cobre todo o céu, e quando atravessa regiões com distinta densidade de matéria, seu sinal pode alterar-se ligeiramente. O efeito integrado Sachs-Wolfe é um exemplo. Pequenas mudanças na energia dos fótons do CMB ao passar por vazios. Ainda que estas variações sejam muito sutis, aportam informação valiosa para confirmar a existência e o tamanho destes desertos cósmicos. Mais além das observações, entram em jogo as simulações computacionais. Com supercomputadores, os cosmólogos introduzem as leis da física, a quantidade de matéria escura e energia escura, e deixam que o universo se forme virtualmente. O resultado costuma ser uma rede cósmica que se parece surpreendentemente com o que vemos nos mapas reais. Nestas simulações, os vazios aparecem de maneira natural. Zonas que se esvaziam à medida que a matéria flui para os filamentos e cúmulos. Comparar o vazio de Bootes com estes modelos ajuda a entender se seu tamanho e estrutura encaixam com o esperado ou se há algo inusual em jogo. Dentro destas técnicas, algumas destacam-se por seu engenho. Uma particularmente surpreendente é o uso de supernovas como sondas de fundo. Quando uma estrela explode em uma galáxia distante atrás de um vazio, sua luz atravessa essa região e chega até nós. Estudando o brilho e o espectro destas explosões, os astrônomos podem detectar se a luz sofreu alterações devido à presença de gás difuso ou matéria escura no caminho. É um método indireto, mas abre a porta a tomar o pulso a regiões que, de outro modo, parecem invisíveis.
Todos esses enfoques, mapas de galáxias, desvio para o vermelho, lentes gravitacionais, análise do gás, estudos do CMB e simulações, trabalham em conjunto. Nenhum por si só revela tudo, mas juntos constroem uma imagem mais completa. E ainda assim, continua sendo uma imagem incompleta. Os vazios, por definição, carecem da abundância de sinais que as regiões mais densas oferecem. E isso significa que grande parte do que ocorre em seu interior nos escapa. O vazio de Botez, por ser um dos maiores descobertos, representa um desafio especial. Os astrônomos continuam aperfeiçoando suas técnicas, utilizando telescópios mais sensíveis e algoritmos mais poderosos para rasgar a escuridão e revelar o que esconde. Mas mesmo com todos esses avanços, a sensação persiste. Dentro desse abismo cósmico, há segredos que ainda não podemos decifrar. E essa falta de respostas é, em si mesma, uma das razões pelas quais ele continua sendo tão fascinante. Quando os astrônomos se encontraram com o vazio de Botez, a primeira pergunta inevitável foi: como pode existir uma região tão grande e tão vazia em um universo que, em média, está cheio de galáxias? Para responder a isso, os cosmólogos desenvolveram várias teorias que tentam explicar a origem deste deserto cósmico. Algumas se apoiam nos fundamentos mais sólidos da física moderna, enquanto outras são mais especulativas, mas todas buscam resolver a mesma incógnita: como se formou um lugar tão invulgarmente vazio? Uma das explicações mais aceitas remonta aos primeiros instantes do universo, durante o período de inflação cósmica. Segundo esta teoria, numa fração de segundo após o Big Bang, o universo experimentou uma expansão acelerada e gigantesca. Durante essa inflação, pequenas flutuações quânticas, imperceptíveis em escala microscópica, se esticaram até se tornarem as sementes das estruturas cósmicas. Algumas regiões nasceram com ligeiros excessos de densidade e outras com déficit. Com o passar de bilhões de anos, essas diferenças se amplificaram. As zonas mais densas atraíram matéria e formaram filamentos e aglomerados de galáxias, enquanto as menos densas foram se esvaziando cada vez mais. O vazio de Botez poderia ser o resultado extremo de uma dessas flutuações iniciais, uma espécie de impressão fóssil dos primeiros momentos do universo. Outra teoria complementar envolve o papel da matéria escura. Embora invisível, sabemos que esta forma de matéria domina a estrutura em grande escala. Funciona como um andaime invisível, onde a densidade inicial de matéria escura era maior. O gás ordinário se acumulou e deu lugar a galáxias. Onde era menor, as galáxias nunca chegaram a se formar em grande número. Os modelos de simulação mostram como os vazios não são ocos estáticos, mas regiões que, à medida que a gravidade atrai a matéria para os filamentos, vão se esvaziando mais e mais. Neste sentido, o vazio de Botez não é tanto um mistério isolado, como um exemplo extremo de um processo natural: a evacuação de matéria de zonas pouco densas para os nós da rede cósmica. Ainda assim, há elementos que convidam à cautela. Alguns investigadores sugeriram que certos processos astrofísicos posteriores puderam influir na limpeza dos vazios. Por exemplo, os ventos galácticos, jatos de gás e radiação expulsos por galáxias ativas e quasares. Estes fluxos podem aquecer e dispersar o gás circundante, impedindo a formação de novas galáxias. Em princípio, se várias galáxias muito ativas tivessem se encontrado na região que hoje ocupa o vazio de Botez durante as primeiras etapas do universo, poderiam ter contribuído para mantê-lo ainda mais desprovido de matéria. Relacionado com isto está o processo de reionização cósmica, ocorrido quando o universo tinha uns poucos centos de milhões de anos.
Nesse momento, a radiação das primeiras estrelas e galáxias energizou o gás intergaláctico, ionizando-o e dificultando que se condensasse para formar novas estrelas. Alguns cosmólogos levantam a possibilidade de que, em regiões já menos densas, a reionização atuasse com maior força, assegurando que essas zonas permanecessem com muito pouca atividade de formação galáctica. Não obstante, estas hipóteses são difíceis de comprovar diretamente e se consideram mais especulativas. O resultado final de todos estes processos seria um equilíbrio particular. Uma região do espaço com muito pouca matéria desde o início, onde, além disso, a evacuação gravitacional e certos eventos cósmicos posteriores consolidaram sua raridade. De ali surgiria um vazio do tamanho do de Bootes, um dos maiores conhecidos. No entanto, nem todos se conformam com esta explicação natural. Alguns investigadores se perguntam se vazios deste tamanho poderiam ser pistas de fenômenos mais exóticos. Por exemplo, se discutiu a possibilidade de que regiões assim reflitam variações em grande escala nas propriedades do universo primitivo, ou inclusive a influência de mecanismos ainda desconhecidos relacionados com a energia escura. Embora estas ideias estejam muito menos fundamentadas, mostram até que ponto a existência de um vazio tão enorme desperta interrogantes que vão mais além do convencional. Em suma, o vazio de Bootes poderia ser o produto de uma simples flutuação no universo primitivo, amplificada pela ação da gravidade e da matéria escura, e talvez reforçada por processos posteriores como a reionização. Mas permanece aberta a dúvida. É só isso? Ou há algo mais em jogo que ainda não entendemos? Essa interrogativa mantém viva a investigação e, sobretudo, a curiosidade. Porque, em cosmologia, o que parece um buraco silencioso pode ser, na realidade, a pista mais eloquente sobre como se formou o universo em seus primeiros instantes. Quando os astrônomos se encontraram com o vazio de Bootes, a primeira pergunta inevitável foi: como pode existir uma região tão grande e tão vazia em um universo que, em média, está cheio de galáxias? Para responder a isto, os cosmólogos desenvolveram várias teorias que tentam explicar a origem deste deserto cósmico. Algumas se apoiam nos fundamentos mais sólidos da física moderna, enquanto que outras são mais especulativas, mas todas buscam resolver a mesma incógnita: como se formou um lugar tão invulgarmente vazio? Uma das explicações mais aceitas remonta aos primeiros instantes do universo, durante o período de inflação cósmica. Segundo esta teoria, em uma fração de segundo após o Big Bang, o universo experimentou uma expansão acelerada e gigantesca. Durante essa inflação, pequenas flutuações quânticas, imperceptíveis em escala microscópica, se esticaram até se tornarem as sementes das estruturas cósmicas. Algumas regiões nasceram com ligeiros excessos de densidade e outras com déficit. Com o passar de bilhões de anos, essas diferenças se amplificaram. As zonas mais densas atraíram matéria e formaram filamentos e cúmulos de galáxias, enquanto que as menos densas foram se esvaziando cada vez mais. O vazio de Bootes poderia ser o resultado extremo de uma destas flutuações iniciais, uma espécie de uela fóssil dos primeiros momentos do universo. Outra teoria complementar envolve o papel da matéria escura. Embora invisível, sabemos que esta forma de matéria domina a estrutura em grande escala. Funciona como um andaime invisível, onde a densidade inicial de matéria escura era maior. O gás ordinário se acumulou e deu lugar a galáxias. Onde era menor, as galáxias nunca chegaram a se formar em grande número. Os modelos de simulação mostram como os vazios não são buracos estáticos.
senão regiões que, à medida que a gravidade atrai a matéria para os filamentos, vão se esvaziando mais e mais. Neste sentido, o vazio de Botez não é tanto um mistério isolado, como um exemplo extremo de um processo natural. A evacuação de matéria de zonas pouco densas para os nós da rede cósmica. Ainda assim, há elementos que convidam à cautela. Alguns investigadores sugeriram que certos processos astrofísicos posteriores puderam influenciar na limpeza dos vazios. Por exemplo, os ventos galácticos, jatos de gás e radiação expulsos por galáxias ativas e quasares. Estes fluxos podem aquecer e dispersar o gás circundante, impedindo a formação de novas galáxias. Em princípio, se várias galáxias muito ativas se tivessem encontrado na região que hoje ocupa o vazio de Botez durante as primeiras etapas do universo, poderiam ter contribuído para mantê-lo ainda mais desprovido de matéria. Relacionado com isto está o processo de reionização cósmica, ocorrido quando o universo tinha uns poucos centos de milhões de anos. Nesse momento, a radiação das primeiras estrelas e galáxias energizou o gás intergaláctico, ionizando-o e dificultando que se condensasse para formar novas estrelas. Alguns cosmólogos levantam a possibilidade de que, em regiões já menos densas, a reionização atuasse com maior força, assegurando que essas zonas permanecessem com muito pouca atividade de formação galáctica. Não obstante, estas hipóteses são difíceis de comprovar diretamente e se consideram mais especulativas. O resultado final de todos estes processos seria um equilíbrio particular. Uma região do espaço com muito pouca matéria desde o início, onde, além disso, a evacuação gravitacional e certos eventos cósmicos posteriores consolidaram sua raridade. De ali, surgiria um vazio do tamanho do de Botez, um dos maiores conhecidos. No entanto, nem todos se conformam com esta explicação natural. Alguns investigadores se perguntam se vazios deste tamanho poderiam ser pistas de fenômenos mais exóticos. Por exemplo, se tem discutido a possibilidade de que regiões assim reflitam variações em grande escala nas propriedades do universo primitivo. Ou, inclusive, a influência de mecanismos ainda desconhecidos relacionados com a energia escura. Ainda que estas ideias estejam muito menos fundamentadas, mostram até que ponto a existência de um vazio tão enorme desperta interrogantes que vão mais além do convencional. Em definitiva, o vazio de Botez poderia ser o produto de uma simples flutuação no universo primitivo, amplificada pela ação da gravidade e da matéria escura, e talvez reforçada por processos posteriores, como a reionização. Mas fica aberta a dúvida. É só isso, ou há algo mais em jogo que ainda não entendemos? Essa interrogante mantém viva a investigação e, sobretudo, a curiosidade. Porque em cosmologia, o que parece um buraco silencioso pode ser, na realidade, a pista mais eloquente sobre como se formou o universo em seus primeiros instantes. Os vazios cósmicos não são apenas buracos que observamos no céu. Também se convertem num laboratório virtual dentro dos computadores dos cosmólogos. Dado que não podemos experimentar diretamente com o universo, as simulações numéricas tornaram-se uma ferramenta fundamental para pôr à prova as nossas ideias. Em essência, trata-se de recriar as leis físicas conhecidas: gravidade, expansão cósmica, dinâmica da matéria escura e do gás. Num ambiente digital, povoado por milhões ou inclusive milhares de milhões de partículas simuladas, que representam galáxias ou cúmulos de matéria. O princípio é relativamente simples. Parte-se de um modelo inicial do universo, quase uniforme depois do Big Bang, com ligeiras flutuações de densidade. Essas pequenas irregularidades
são o germe de toda a estrutura cósmica posterior. A partir daí, os computadores aplicam as leis da gravidade e da expansão do espaço passo a passo, calculando como evolui cada partícula ao longo de milhares de milhões de anos. O resultado final é uma espécie de universo virtual, que ao olhá-lo mostra uma rede de filamentos, cúmulos e vazios surpreendentemente parecida com a observada. Um ponto-chave é como se representam essas partículas. Na realidade, cada uma não é uma galáxia individual, mas um pacote de massa muito maior. Nas simulações mais avançadas, cada partícula pode equivaler à massa de centenas de milhões de sóis. Ao combinar centenas de milhões destas partículas, obtém-se uma imagem estatística de como deveria organizar-se a matéria escura e, em consequência, a matéria visível. O gás intergaláctico também se inclui, seguindo regras adicionais sobre pressão, temperatura e radiação. Com tudo isto, consegue-se que as simulações não só repliquem a distribuição espacial dos vazios, mas também como deveria ver-se o gás, ou como se formam as galáxias nas bordas. A comparação com as observações é outro passo fundamental. Os astrônomos realizam mapas tridimensionais de galáxias através de sondagens espectroscópicas e, com esses dados, identificam regiões vazias. Depois, confronta-se essa informação com os vazios que aparecem na simulação. O nível de coincidência é surpreendente. Tanto o tamanho médio dos vazios, como a sua forma irregular e a sua distribuição geral, encaixam muito bem. Este sucesso reforça a ideia de que o modelo cosmológico atual, conhecido como lambda matéria escura fria, descreve adequadamente a evolução à grande escala do universo. No entanto, a utilidade das simulações vai mais além de confirmar o que já sabemos. Também servem para pôr à prova os limites das nossas teorias. Por exemplo, se introduzem ligeiras mudanças nos parâmetros fundamentais, como a quantidade de matéria escura, a constante cosmológica ou a velocidade de expansão inicial. A rede cósmica resultante muda de maneira notável. Os vazios podem volver-se maiores, mais alongados, ou distribuírem-se de maneira distinta. Essa sensibilidade converte os vazios num excelente termômetro para detectar inconsistências entre teoria e observação. Um caso especialmente interessante é quando os resultados de uma simulação não coincidem com a realidade observada. Suponhamos que em um universo virtual, os vazios apareçam mais densos ou menos vazios do que mostram os mapas de galáxias. Os cosmólogos então devem perguntar-se: será que nossa descrição da gravidade necessita um ajuste? Ou talvez a natureza da energia escura não é a que assumimos? É aqui onde surge a curiosidade. Se a simulação mostra algo distinto, o que mudaríamos do universo real? Esta pergunta, longe de ser uma licença poética, reflete um método muito concreto na cosmologia moderna. Cada discrepância entre o universo digital e o real abre uma janela a possíveis novas físicas. As simulações também permitem explorar cenários que ainda não podemos observar. Por exemplo, o que ocorreria com os vazios se a gravidade funcionasse de maneira distinta à descrita por Einstein? Ou como se comportaria a rede cósmica em um universo sem energia escura? Estes experimentos virtuais não têm paralelo no mundo real, porque o cosmos não pode repetir-se sob condições diferentes. Assim, o computador converte-se no único lugar onde é possível recriar um universo alternativo e medir suas consequências. A visualização destes modelos é um aspecto importante para a comunidade científica e também para a divulgação. Quando se projetam os resultados, observa-se como, a partir de um fundo quase uniforme, começam a aparecer filamentos de matéria,
que se entrelaçam, formando uma malha tridimensional. Os vazios emergem como bolhas que crescem entre os filamentos, expandindo-se, enquanto as estruturas colindantes se condensam. Ver esta evolução em uma animação é como presenciar a respiração do universo em câmara rápida. Milhares de milhões de anos comprimidos em segundos. Outro ponto destacável é que estas simulações requerem uma enorme potência de cálculo. Supercomputadores dedicados trabalham durante semanas ou meses para completar um modelo detalhado. Cada passo implica resolver milhares de milhões de interações gravitacionais e de fluidos, o qual seria impossível sem os avanços modernos em informática. Em certo modo, a cosmologia atual não pode separar-se da tecnologia. Entender os vazios cósmicos depende tanto das leis físicas como dos processadores e algoritmos que usamos para representá-los. A comparação entre simulação e observação nunca é estática. À medida que os telescópios entregam mapas mais precisos, as simulações devem atualizar-se. Do mesmo modo, os modelos numéricos propõem predições que guiam os observadores na busca de novos padrões. Esta relação bidirecional é a essência do método científico aplicado à cosmologia. Os vazios que vemos nos computadores inspiram novas perguntas sobre os vazios reais, e os vazios reais ajustam as regras das simulações. Em conclusão, recriar o vazio em um computador não é um simples exercício de imaginação. É uma ferramenta rigorosa que permite testar teorias, comparar hipóteses e descobrir o quanto entendemos do universo. E embora os modelos atuais reproduzam com notável sucesso a rede cósmica e seus vazios, sempre fica a inquietação latente. O que ocorrerá quando uma simulação nos mostrar um universo que não coincide em nada com o nosso? Esse será o momento de replantear as leis que cremos imutáveis e aceitar que o cosmos ainda guarda segredos que nem o melhor computador pode antecipar. Os vazios cósmicos não são apenas interessantes pelo contraste que marcam na rede do universo. Também representam um entorno muito particular para as galáxias que habitam dentro deles. A diferença das regiões mais densas, onde os filamentos e cúmulos de matéria propiciam interações constantes entre galáxias, os vazios oferecem um ambiente mais isolado e com menor influência gravitacional externa. Isto provoca que a evolução das galáxias que ali se formam siga um caminho distinto ao de suas vizinhas em entornos mais concorridos. Um dos fatores mais relevantes é a frequência de encontros entre galáxias. Nas zonas densas, as colisões, fusões e perturbações gravitacionais são habituais, o que acelera a transformação das galáxias e estimula processos como explosões de formação estelar. Nos vazios, em contrapartida, a baixa densidade implica menos encontros. Como resultado, as galáxias costumam conservar formas mais regulares e mostram uma evolução mais pausada. É comum que se trate de galáxias anãs ou espirais pequenas, que tiveram pouco contato com outras e, por isso, apresentam histórias mais tranquilas. Este isolamento influi diretamente na produção de novas estrelas. A formação estelar depende da disponibilidade de gás frio e das interações que o comprimem e o fazem colapsar em cúmulos. Em regiões densas, as fusões galácticas e as ondas de choque do gás intergaláctico reabastecem e agitam esse combustível. Nos vazios, onde essas perturbações são raras, o ritmo de nascimento de estrelas tende a ser mais baixo. Isso significa que, em média, as galáxias de vazio são menos luminosas e contêm populações estelares mais antigas. Outro aspecto-chave é a metalicidade, isto é, a proporção de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Estes metais se geram no interior das estrelas
e se dispersam ao meio interestelar quando estas morrem, em particular durante explosões de supernova. Em regiões de alta densidade, a rápida sucessão de gerações estelares enriquece o entorno com metais, criando condições mais favoráveis para a formação de planetas rochosos. Nos vazios, ao haver menos estrelas e menor frequência de interações, esse processo de enriquecimento é mais lento. As galáxias ali tendem a apresentar metalicidades baixas, o qual implica que os materiais básicos para construir mundos sólidos escasseiam. Este detalhe tem consequências profundas se se considerar a possibilidade de vida. A formação de planetas como a Terra requer abundância de elementos como o carbono, oxigênio, silício e ferro, todos produtos de gerações anteriores de estrelas. Se uma galáxia evolui lentamente num vazio e mantém baixos níveis de metalicidade, a probabilidade de se formarem sistemas planetários ricos nestes elementos diminui. Assim, embora não se possa afirmar que a vida seja impossível nestes ambientes, seria menos comum do que em regiões onde a matéria e a atividade estelar se concentram mais. Além disso, a baixa densidade de vizinhos galácticos significa que as galáxias em vazios recebem menos gás novo do meio intergaláctico. Este gás fresco é vital para sustentar a formação estelar a longo prazo. Sem esse fornecimento, as reservas internas esgotam-se e as galáxias acabam numa espécie de seca cósmica. O resultado é um universo local apagado, com menos estrelas jovens e menos oportunidades para que surjam planetas habitáveis. No entanto, os vazios também têm certas vantagens. Por haver menos encontros e perturbações, os sistemas planetários que cheguem a formar-se podem ser mais estáveis em escalas de tempo longas. Num cúmulo denso, uma estrela vizinha que passa demasiado perto poderia alterar órbitas planetárias ou desencadear instabilidades. Num vazio, essa ameaça é quase inexistente. Ou seja, embora as probabilidades iniciais de que apareçam planetas habitáveis sejam menores, os que consigam formar-se poderão desfrutar de um ambiente mais tranquilo e duradouro. Os estudos de galáxias de vazio, como a galáxia anã, Kiso 5639, ou algumas detectadas em encoestas específicas, mostram estas diferenças na prática. Muitas são sistemas isolados, com surtos de formação estelar esporádicos e com características químicas peculiares. Estas observações reforçam a ideia de que o ambiente cósmico é um fator determinante na história de cada galáxia. Outro ponto interessante é o papel da energia escura. Os vazios parecem expandir-se mais rápido que as regiões densas, devido a que contêm menos massa que freie a expansão. Isso significa que as galáxias nas bordas de um vazio se afastam umas das outras com maior rapidez, acentuando ainda mais o seu isolamento. A longo prazo, este processo poderia fazer com que as galáxias no interior de um vazio fiquem praticamente sozinhas, desconectadas do resto da rede cósmica. Se pensarmos na vida a escalas cósmicas, essas galáxias seriam como ilhas remotas em meio de um oceano que se expande sem cessar. A curiosidade final é inevitável. Seria mais difícil que surgisse vida em uma galáxia de vazio? A resposta mais honesta é que sim, provavelmente seria. A combinação de baixa metalicidade, formação estelar reduzida e escasso intercâmbio de matéria limita as oportunidades de construir planetas e ambientes ricos em química complexa. Mas, ao mesmo tempo, se em alguma dessas raras galáxias se dessem as condições adequadas, seus mundos poderiam gozar de uma estabilidade prolongada, sem os sobressaltos de entornos mais concorridos. Nesse sentido, os vazios cósmicos não são simplesmente hostis. São entornos extremos, onde a vida seria menos comum, mas talvez mais persistente se lograr surgir.
O vazio de Bootes foi cartografado e estudado durante décadas, mas ainda conserva um ar de enigma. A ciência moderna logrou descrever seu tamanho, sua rarefação e seu escasso conteúdo galáctico. No entanto, muitas perguntas seguem abertas, algumas relacionadas com os fundamentos da cosmologia, e outras com detalhes que ainda escapam aos nossos telescópios e simulações. Precisamente nessas incógnitas se esconde boa parte do atrativo do vazio. O que não entendemos nos impulsiona a seguir observando e perguntando. Uma das grandes questões é a distribuição da matéria escura dentro do vazio. A matéria escura constitui ao redor de 85% da massa total do universo. E ainda que não emita nem reflita luz, sabemos que está presente por seus efeitos gravitacionais. Em regiões densas, como cúmulos de galáxias, sua influência é mais evidente. Mantém unidas estruturas que, de outro modo, se dispersariam. Nos vazios, em contrapartida, o sinal é muito mais tênue. A dúvida é se realmente existe um entremado de matéria escura que atravessa estas zonas, ou se sua densidade é ainda menor do que pensamos. Determinar isso ajudaria a confirmar ou pôr em dúvida as predições dos modelos atuais. Uma segunda linha de mistério são as possíveis subestruturas invisíveis. Ainda que chamemos vazio a estas regiões, isso não significa que sejam homogêneas. Poderiam existir filamentos tênues, halos de matéria escura, ou pequenos grupos de galáxias que ainda não detectamos devido a limitações instrumentais. Alguns astrônomos sugerem que a aparente uniformidade do vazio de Bootes poderia esconder um entremado sutil, perceptível só com técnicas mais avançadas. Se isto se confirmasse, significaria que os vazios não são simplesmente ocos, senão que têm sua própria arquitetura, ainda que a escalas muito mais discretas. Também está a questão estatística. O vazio de Bootes é excepcionalmente grande, mesmo dentro do quadro do que os modelos cosmológicos preveem. Os vazios são comuns, mas nem todos atingem dimensões tão vastas. Então, trata-se de uma flutuação rara, produto do acaso na distribuição inicial da matéria, ou de um sinal de que algo mais profundo ocorre em nosso universo? Responder a esta pergunta não é trivial, porque requer comparar o observado com simulações muito extensas, capazes de recriar milhares de universos virtuais, para ver quão provável é que apareça um vazio como este. De momento, as conclusões seguem em aberto. Além destes pontos, também ficam desafios técnicos. Por exemplo, precisar a quantidade e características do gás intergaláctico que poderia estar presente no vazio. Detectá-lo exige instrumentos muito sensíveis, porque o gás é extremamente difuso. O mesmo ocorre com a radiação de fundo e com os sinais de lentes gravitacionais débeis, que poderiam delatar a presença de estruturas invisíveis. Cada avanço tecnológico em telescópios e métodos de análise oferece a esperança de obter respostas mais claras, mas também costuma abrir novas perguntas. Neste contexto, podem-se resumir 3 interrogantes que permanecem sem resolver e que mantêm viva a investigação em torno do vazio de Bootes. 1. Como se distribui realmente a matéria escura dentro do vazio? Esta pergunta toca o coração da cosmologia, porque os vazios são laboratórios ideais para testar se nossas teorias sobre a matéria invisível são corretas ou necessitam ajustes 2. Existem subestruturas ocultas que ainda não detectamos? Se há filamentos tênues, pequenos cúmulos ou galáxias quase invisíveis, mudaria nossa compreensão de como se organiza a rede cósmica a escalas gigantescas 3. É o vazio de Bootes uma raridade estatística ou um sinal de física nova? Resolvê-lo poderia confirmar que vivemos em um universo dentro do previsto
ou revelar pistas de processos que ainda desconhecemos? Estas perguntas não têm resposta definitiva hoje, mas são o motor da investigação. Cada uma implica observações mais detalhadas, instrumentos mais poderosos e simulações mais precisas. E o fascinante é que no processo de buscar soluções, é provável que apareçam mais mistérios inesperados. Assim, o vazio de Botez não é só um buraco no espaço, é uma lembrança de que a ciência sempre avança na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. E enquanto essas três perguntas seguirem em aberto, sempre haverá razões para voltar a olhar para o grande nada em busca de novas respostas. O vazio de Botez continua sendo, em muitos sentidos, um terreno inexplorado. O que sabemos hoje provém de pesquisas que, embora revolucionárias em sua época, já têm várias décadas e limitações claras. Os telescópios de próxima geração prometem levar nossa visão muito mais longe e, com isso, oferecer um panorama mais completo do que ocorre na grande nada. A cosmologia dos próximos anos tem como um de seus objetivos centrais iluminar, da forma mais literal possível, esses espaços escuros do universo. Um dos avanços mais esperados provém das pesquisas espectroscópicas e fotométricas de nova geração. O Legacy Survey of Space and Time, LSST, que será realizado com o telescópio Vera C. Rubin, no Chile, mapeará bilhões de galáxias com um nível de detalhe nunca antes alcançado. Graças à sua capacidade de observar em diferentes comprimentos de onda e com uma cobertura massiva, permitirá identificar galáxias tênues nas regiões mais despovoadas do cosmos. É possível que, com seus dados, descobramos populações galácticas até agora invisíveis no vazio de Botez. Outra ferramenta-chave será o telescópio espacial James Webb, JWST. Embora seu campo de visão seja mais reduzido, sua sensibilidade ao infravermelho o converte em um detector extraordinário de gás frio e de galáxias pequenas e distantes. Aplicado ao estudo de vazios, poderia revelar nuvens de hidrogênio e hélio apenas perceptíveis, ou estruturas débeis que atuam como sementes de futuras galáxias. Detectar gás em um entorno tão raro ofereceria pistas decisivas sobre como se sustentam as poucas galáxias que sobrevivem ali. Mais além destes instrumentos, estão em desenvolvimento projetos de radioastronomia de grande escala, como o Square Kilometre Array, SKA. Este radiotelescópio, cuja construção avança na Austrália e África do Sul, terá a capacidade de mapear o hidrogênio neutro em escalas gigantescas. Nos vazios, esse hidrogênio é extremamente difícil de rastrear, mas o SKA poderia detectá-lo e, com isso, dar-nos um mapa mais preciso da matéria que ainda permanece oculta. Se conseguir, saberíamos com certeza se os vazios são completamente pobres em gás, ou se, pelo contrário, escondem reservas invisíveis aos métodos ópticos. Também há avanços no estudo de lentes gravitacionais débeis, novos instrumentos desenhados para medir com precisão a deformação da luz de galáxias distantes, como o satélite Euclid da Agência Espacial Europeia, ou o Nancy Grace Roman Space Telescope da NASA. Ajudarão a traçar a distribuição de matéria escura com um detalhe sem precedentes. No caso do vazio de Botez, isto permitirá verificar se realmente carece de halos de matéria escura ou se simplesmente não os pudemos detectar. A diferença não é menor. Uma distribuição inesperada de matéria escura no vazio poderia questionar os modelos cosmológicos mais aceitos. O interessante é que não falamos apenas de observações mais potentes, mas também de simulações mais refinadas. À medida que os telescópios entregam dados mais completos, os modelos computacionais se ajustarão para recriar vazios com maior fidelidade. Isso significa que cada descoberta no vazio de Botez
servirá não só para descrever um lugar particular, mas também para testar teorias fundamentais sobre a formação e evolução do universo. O futuro destes estudos, em definitiva, combina otimismo e prudência. Otimismo porque sabemos que a tecnologia está avançando para um nível de resolução que nos permitirá ver o que hoje apenas podemos imaginar. Prudência, porque cada resposta seguramente trará novas perguntas, e nem todas confirmarão o que acreditamos. Talvez descobramos que o vazio de Bootes é menos vazio do que parece, ou talvez confirmemos que sua raridade é um indício de fenômenos ainda desconhecidos. O que está claro é que os próximos anos serão cruciais. O universo, inclusive em seus espaços aparentemente desolados, guarda segredos que esperam ser revelados. E o vazio de Bootes seguirá sendo um laboratório cósmico ideal para pôr à prova nossas melhores ferramentas e teorias. Em uns anos, poderíamos estar observando detalhes deste colosso escuro que hoje só podemos reconstruir com a imaginação. Imagine por um instante que empreendes uma viagem até o vazio de Bootes. A princípio, a cena não parece muito distinta de qualquer outra travessia cósmica. Estrelas ao seu redor, cúmulos brilhantes na distância, a familiar rede de filamentos que conecta galáxias como pérolas em um colar. Mas à medida que avanças até o coração da grande nada, a vista muda lentamente. As luzes se tornam mais dispersas, as manchas brilhantes do universo se diluem, e o céu, ainda que salpicado de estrelas distantes, começa a se sentir estranho, demasiado vazio. Ao entrar, a primeira coisa que notas é o silêncio. Não é um silêncio comum, porque o espaço sempre é calado. É um silêncio que pesa, como se a falta de companhia galáctica o tornasse mais denso. Nos cúmulos e filamentos, as galáxias se codeiam umas com as outras. Aqui, em contrapartida, cada uma parece um náufrago, perdida em um oceano negro. Só umas poucas dezenas de galáxias se deixam ver, débeis e solitárias, demasiado distantes entre si como para compartilhar companhia. A imensidão não é só visual, é sensorial. Um espaço onde a solidão se converte em paisagem. Tua vista tenta se agarrar a pontos de referência. Ao longe, talvez uma pequena galáxia anã, um remoinho tênue que parece se extinguir na obscuridade. Passas milhões de anos-luz sem encontrar nada mais, e compreendes que esta viagem não se mede em quilômetros, mas em desolação. Em uma zona mais densa, uma só imagem de telescópio poderia mostrar centenas de galáxias. Aqui, até a câmara mais sensível lutaria para captar alguma luz. É como caminhar por um deserto onde as dunas se estendem até o horizonte, mas substitui a areia por vazio e o horizonte pelo infinito. A mente humana está acostumada a associar o cosmos com abundância, incontáveis estrelas, milhões de mundos. O vazio de Bootes desafia essa expectativa. Não oferece espetáculo de luzes, nem explosões, nem cúmulos resplandecentes. Oferece outra classe de assombro, a magnitude do nada. Cada espaço que atravessas parece recordar-te que mesmo no universo há fronteiras onde a matéria decidiu não reunir-se, onde o azar primordial deixou um buraco imenso, quase poético, na grande rede cósmica. E, no entanto, esse nada não é absoluto. A viagem te ensina a valorizar cada tênue galáxia que aparece no horizonte, pequenas ilhas de luz, em um mar escuro, vivendo isoladas, formando estrelas lentamente, resistindo à seca cósmica. Se em alguma delas houvesse mundos como o nosso, os habitantes olhariam para o céu e veriam muito menos do que vemos nós. Talvez seus astrônomos tivessem tardado séculos mais em descobrir que não estavam sozinhos. Talvez seu universo parecesse ainda mais frio e solitário. Nesse momento, surge uma pergunta inevitável. Se o universo é capaz de gerar um vazio tão vasto,
O que significa realmente o silêncio cósmico? É só estatística, uma raridade entre milhares de estruturas? Ou é a uela de algo mais profundo na trama do cosmos? O grande nada, com sua escuridão imensa, nos recorda que às vezes a ausência pode ser tão reveladora como a presença. E assim, quando a viagem termina, o que fica não é a imagem da solidão, senão a certeza de que mesmo no vazio, o universo nos fala. Fala com seus silêncios, com suas raridades, com seus buracos que desafiam a intuição. Talvez essa seja a mensagem mais poderosa do vazio de Bootes, que o que não está ali pode ser tão importante como o que sim está. E a última pergunta fica flutuando na escuridão. É este silêncio cósmico simplesmente um acidente? Ou uma pista de algo maior que todavia não compreendemos? A viagem pelo vazio de Bootes nos ha levado desde os fundamentos da estrutura cósmica até os limites do que a ciência ainda desconhece. Hemos explorado o que são os vazios, como se descobriu esta grande nada e a magnitude que a converte em um dos maiores desertos cósmicos conhecidos. Hemos visto o que há em seu interior, essas poucas galáxias solitárias, o gás difuso, a matéria oscura invisível, e como logramos observá-lo com telescópios e engenhosas técnicas. Também repassamos as teorias que explicam sua formação e o papel que jogam essas regiões na verificação dos modelos cosmológicos. Finalmente, viajamos na imaginação para percorrer seu imenso silêncio. O que emerge deste percurso não é um quadro de vazio absoluto, mas um retrato de contraste. O universo não é feito só de estrelas, planetas e galáxias luminosas. Também é feito de ocos, de espaços que, ainda que pobres em matéria, são essenciais para a arquitetura geral. Sem vazios, a rede cósmica não teria forma. São a outra face do universo, a sombra que dá relevo à luz. O vazio de Bootes, em particular, obriga-nos a pensar em escalas que transcendem a intuição. As suas dimensões desafiam o que a mente humana pode abranger, e nesse desafio reside o seu valor. Cada pergunta aberta sobre a sua origem, a sua estrutura interna e as suas implicações para a matéria e a energia escura é um convite a continuar a observar. Os próximos telescópios, com a sua capacidade para detectar o quase invisível, prometem aproximar-nos um pouco mais de o compreender, ainda que provavelmente nos entreguem novos enigmas no caminho. Mas, para além dos dados científicos, o vazio de Bootes deixa-nos uma lição filosófica. Recorda-nos que a grandeza do universo não está só no que brilha, mas também no que falta. Que o nada, quando se contempla na sua escala cósmica, também tem algo para ensinar. E que, em última análise, cada região escura é parte de um todo maior, um cosmos que nunca deixa de nos surpreender. O silêncio da grande nada não é um final, mas uma recordação de que ainda há muito por descobrir. Ali, no meio da escuridão, o universo guarda segredos que esperam o olhar curioso de quem não se conforma com o conhecido. E enquanto essas perguntas continuarem abertas, haverá sempre razões para voltar a olhar para esse canto imenso do espaço, onde a ausência mesma se converte em história. Antes de ir, recorde que no enlace do vídeo pode descarregar as nossas narrações completas para as desfrutar quando quiser, inclusive sem ligação. E se esta viagem lhe agradou, apoie-nos com um like, subscreva o canal e ative o sino para não perder as próximas histórias. Também nos ajuda muito se deixar um comentário contando-nos que parte o impressionou mais. Vemo-nos na seguinte viagem.